Estamos voltando para o nosso terceiro bloco aqui do Roda de Entrevista, que hoje está falando de um assunto seríssimo, que você de casa tem que se interessar, se não se interessou ainda, está passando da hora, viu, gente? Que é o combate também ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que são relacionadas a esse mosquito e que tem feito muitas vítimas aqui em Goiás e no país inteiro. A gente estava falando no bloco passado, doutora, a respeito da questão da microcefalia. A microcefalia é uma coisa que me comove muito, porque eu fico imaginando como é que uma mãe e um pai vão lidar com uma criança que nasceu com microcefalia, que vai ter muitos problemas. Eu queria que a senhora elencasse para a gente que tipo de problemas são esses, o que a microcefalia vai provocar nessas crianças. Serão adultos? Essas crianças, que tipo de adultos elas vão ser? Então, a gente já convive com a microcefalia há muitos anos, né? Mas só que a gente tem uma incidência de crianças com microcefalia nascendo por ano muito pequena. Aqui em Goiás, por exemplo, nasce 6 meninos por ano com microcefalia. Sim, por diversos motivos. Tem várias coisas que podem levar à microcefalia. Uma anóxia, quando falta oxigênio para o bebê, quando ele nasce, algum problema genético, outras infecções que podem causar microcefalia, como citomegalovírus, toxoplasmose. Inclusive, a gente tem já uma rede que faz os exames nas crianças, né, nas mães, para que elas saibam do diagnóstico, para poder fazer os devidos cuidados. Por exemplo, a toxoplasmose é uma doença que tem tratamento na mãe, no bebê. Então, a gente tem esses casos. E a gente acompanha bastante desses casos, porque como são doenças infecciosas também, a gente acaba que acompanha. Essas crianças, elas desenvolvem retardo, né, do desenvolvimento neuropsicomotor, elas não se desenvolvem, muitas não conseguem firmar a cabeça, não conseguem andar. Como eu já estava falando no bloco anterior, a questão das crises convulsivas, as crianças que estão nascendo agora nessa epidemia de microcefalia que a gente está vivendo, elas já estão começando a ter crise convulsiva, elas nasceram bem, mas já estão começando a ter crise convulsiva. Crise convulsiva é mau prognóstico, porque piora a questão do desenvolvimento, certo? E o que eu observei, o que a gente tem observado nos exames complementares, principalmente nas tomografias dessas crianças, é que elas têm muito pouco de cérebro, assim, sabe? Então, a chance de ter um desenvolvimento cognitivo, a gente não sabe. Outra coisa que essas crianças que estão nascendo agora nessa epidemia, a gente ainda está em fase de estudo, é a questão da visão, né? Que provavelmente elas podem ter problemas de visão também. E o problema auditivo. Isso tudo ainda está para ser estudado. Já tem algumas coisas falando de lesões de retina nas crianças que estão nascendo. Mesmo as que não têm uma microcefalia tão importante, pode ter lesão retiniana, né, que é lesão no fundo do olho. Então, na verdade, a gente ainda vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe nem ao certo qual é a expectativa de vida dessas crianças que estão nascendo agora, porque a lesão é muito extensa. Doutora, e aqui no estado de Goiás, essas crianças, quando elas nascem e identificado o caso, elas são encaminhadas para onde? Onde que é feito esse acompanhamento? Inclusive da família também. Aqui em Goiás, todos os casos de crianças que estão nascendo com essas características que eu falei, porque a maioria das crianças que nascem com perímetro cefálico menor que 32 não tem o quadro de microcefalia. Você avalia ela um mês depois, o perímetro cefálico dela já... Às vezes a criança pequena, para a idade gestacional, tem alguns outros fatores também que pode o perímetro cefálico ser um pouco menor, mães desnutridas, mães que fazem uso de droga, enfim, tem outros fatores que fazem o perímetro cefálico não ser acima de 32, quando a criança nasce, tá? Então, essas crianças que têm, além do perímetro cefálico, tem todas essas outras características da infecção pelo Zika vírus, elas vão ser acompanhadas no Centro de Reabilitação Henrique Santilo, no CRIR. Né? Elas estão sendo encaminhadas para lá para receber o atendimento. Por quê? Porque essas crianças vão precisar de reabilitação. A parte do diagnóstico a gente vai realizar tanto na maternidade, porque os exames eles são feitos logo ao nascimento. Você tem que fazer um líquido, tem que fazer exames de sangue, para detectar exatamente qual o agente que provocou aquilo naquela criança. Então, você tem que fazer uma série de exames. Primeiro, você tem que descartar tudo que for mais comum, né? Citomegalo, toxo, rubéola. E aí, você também tem que disponibilizar exames para fazer do Zika, do chikungunya e da dengue. Né, que são as doenças do momento agora. Então, faz o diagnóstico, mas a parte de reabilitação e de acompanhamento vai ser realizado no CRIR.
Doutora, a gente sabe que a última coisa que uma mãe que está esperando um filho quer é interromper a gravidez, mas a nossa legislação permite que ela interrompa a gravidez caso a criança, o bebê, seja diagnosticado com microcefalia aí quando ela está no terceiro, quarto mês? Não. Não permite? Não permite. O que tem de legislação é para anencéfalo. E essas crianças, elas não são anencéfalas. Elas têm microcefalia. Elas têm... totalmente, assim, é totalmente diferente. Não tem... Infelizmente, eu já li algumas notícias, né, em sites aí, que as mães, quando se veem com essa situação, que chegam a fazer o diagnóstico da microcefalia, estão optando por isso aí. Mas a legislação não permite, não tem nada definido a esse respeito e não é anencefalia. Anencéfalo é quando a criança realmente não tem não cérebro tem cérebro, nenhum. Exatamente. É diferente de microcefalia, tá? Totalmente. E tem se feito essa relação muito da Zika com as grávidas, mas qualquer outra pessoa também pode pegar a Zika? Qual que é a orientação para as outras pessoas também? Ela também pode ter algum tipo de prejuízo, assim como um bebê? Então, assim, é interessante essa pergunta sua, porque como a gente nunca teve Zika aqui no Brasil, todo mundo é suscetível, né? Então, todos nós que estamos aqui podemos ter Zika em algum momento, né? E bem como chikungunya, porque a dengue já está aí há muito tempo, você já teve dengue, provavelmente, se eu perguntar aqui para todo mundo que está alguém já teve dengue, né? Muitas pessoas já tiveram, então não são todas as pessoas que são, apesar que a dengue pode dar até 4 vezes, né? Porque tem 4 sorotipos, muitas pessoas já tiveram, então já sabem do que se trata. Agora, o Zika e a chikungunya são doenças que chegaram no Brasil em 2014, a chikungunya, e em 2015, 2014 também, né, a Zika. Então, todo mundo aqui está à mercê de ter uma doença dessa e pode adquirir a qualquer momento. E como eu falei, todas elas têm um grau de complicação. A chikungunya, do ponto de vista das articulações, que pode dar esse quadro arrastado aí de complicações articulares, que debilita a pessoa de fato, pode evoluir até com doenças crônicas, tipo artrite reumatoide. E a Zika que a gente está aprendendo, aliás, não só a gente, né? Vamos lá, o mundo está aprendendo, porque ninguém sabia que essas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil aconteciam, porque as epidemias que aconteciam lá na África ficaram restritas, Uganda, sei lá, a gente não tem muita notícia. As que aconteceram na Polinésia Francesa, o que a gente sabe é que aumentou o Guillain-Barré. A questão da microcefalia, eles estão fazendo um retrospectivo lá agora para ver se teve. Parece que estão achando algumas coisas lá que realmente, teve mães que tiveram bebês com microcefalia aqui também, na Polinésia, mas não se relacionou na época com a questão do Zika vírus. Então, está todo mundo aprendendo. Doutora, né? Para este ano, qual que é a estratégia do Estado no aprimoramento dos atendimentos dos casos suspeitos mesmo, em relação ao que a gente já tem? O que o Estado pretende avançar, de que forma em relação a isso este ano? Então, a questão da assistência, que é minha área, né? É com isso que eu trabalho, né? A gente está lá no nível terciário, atendendo os casos graves. Então, a gente sempre tem a rede funcionando, né, a rede básica para atendimento dos casos de dengue. Isso melhorou muito o atendimento da dengue nos últimos anos. Por quê? Porque você tem nos postos de saúde as cadeiras de hidratação, o acompanhamento diário ou de 2 em 2 dias para os casos de dengue, das 3, a mais grave ainda é dengue, tá? Que é a que a gente já tem há muitos anos aí. É a que mata, né? Apesar que essa questão da microcefalia aí que a gente está falando é muito grave, mas a doença que mata, de fato, é a dengue, a que dá mais casos e que a gente tem maior convivência. Então, a gente já tem esse atendimento na rede básica. Os casos graves, eles podem ser encaminhados para... Os casos graves são quando você tem sinais de gravidade, dor abdominal importante, a pessoa está desidratando, está fazendo hipotensão, está ficando... sei lá, está desenvolvendo algum problema neurológico, que a dengue pode dar também, entendeu? Então, ou algum problema hepático, porque tem a dengue com complicações também. Então, esses casos, a plaqueta baixou muito, esses casos eles vão ser referenciados para a rede terciária. Aí vai para os hospitais. Todos os hospitais
mesmo que não seja o HDT, tem condições de atender pacientes com dengue grave. Por quê? Porque não necessita de isolamento. Pacientes com dengue, eles não precisam de ficar isolados. Eles podem ser cuidados numa enfermaria normal, né? E, normalmente, o tratamento é hidratação e suporte, né? Se você conseguir hidratar, tirar o paciente que está ali chocado daquela hora, você tira o paciente, né? Você consegue fazer com que ele sobreviva àquele momento mais crucial ali de piora do quadro. Tá? Então, os casos graves eles vão continuar sendo atendidos em toda a rede. O que foi diferenciado aí é que foi lançado uma portaria pelo secretário de Saúde, o doutor Leonardo Vilela, que estendeu também o atendimento dos casos menos graves para toda a rede hospitalar. Então, toda a rede de atendimento, de urgência, vai também atender os casos, principalmente os casos de Zika, né? Porque é uma coisa nova e tal. Mas também, como não dá para diferenciar, é tudo igual, quando começa é tudo a mesma coisa, né? Quando começa tudo igual, vai acabar sendo também, vai estender o atendimento também para a rede hospitalar do Estado. Mas, a priori, a rede básica, ela precisa dar conta desses casos, porque a rede hospitalar, ela está mais voltada realmente para paciente que chega chocado, que precisa de uma UTI, que precisa de uma assistência ventilatória, que precisa de um suporte mais intensivo realmente. Entendeu? Então, acredito que está bem desenhada a rede, vamos acreditar que vai funcionar. Se uma pessoa, então, por exemplo, ela tiver suspeita de chegar com algum sintoma, imaginar que está com a doença, chegar ao UGO ou materno-infantil, ela tem um direito e deve ser atendida. É isso na prática? Pela portaria do secretário, sim. Doutora, e voltamos mais uma vez à questão do diagnóstico. A senhora comentou mais cedo de um pesquisador que conseguiu desenvolver um método para poder diagnosticar os três tipos de doenças de uma vez só. Isso vai chegar quando para a gente? Porque hoje, na prática, a gente não tem um diagnóstico eficaz, né? Hoje, na prática, o que a gente tem? A gente tem os pacientes... Eu me perdi um pouco. Não, mas tudo bem. Na prática, a gente não tem ainda... É porque ela está fazendo assim ali, eu acho que ela está querendo... Desculpa, eu me perdi completamente. Não, vai tudo ter que bem. voltar. Vamos voltar, é porque ela então. Ficou fazendo assim. Aí eu olhei para ela. Tá bom. Vamos voltar aqui só para então faz a gente pergunta fazer que eu aqui respondo. de novo. Não, vamos lá. Corta e depois edita essa parte aí. Na prática, então, a gente ainda não tem um mecanismo eficaz para poder fazer esse diagnóstico. Sim, a gente ainda não tem. Né? O que a gente está sendo desenvolvido esse kit diagnóstico que vai diagnosticar as 3 doenças ao mesmo tempo de forma rápida. O que a gente tem hoje? Para a dengue, a gente tem uma sorologia, que a gente faz o diagnóstico depois do 7º dia de doença, quando a pessoa praticamente já está sarada em casa, você faz a sorologia e confirma o diagnóstico. Mas a gente tem para a dengue também o NS1, que é um antígeno que você pesquisa a partir ali do 2º, 3º dia de doença, que você consegue diagnosticar também. E tem o teste rápido também, que você consegue fazer um diagnóstico rápido para a dengue. Mas, como eu falei, a dengue a gente já convive há muito tempo, então a gente já tem mais mecanismos de fazer diagnóstico. Para a chikungunya, ainda tem muita restrição para fazer o exame, a sorologia. São exames caros, que estão sendo disponibilizados apenas em laboratórios particulares e pela rede pública, que é ainda bem restrito. Tá? Mas eu acredito que com esse kit aí vai resolver essa questão. E para o Zika ainda é um pouco pior. Por quê? Para o Zika a gente não tem nem sorologia. A gente só faz diagnóstico de Zika por um exame que chama PCR, que detecta o vírus no sangue. Tá? E o vírus só circula, a gente já sabe hoje, já tem evidência científica disso, que ele circula do 1º ao 5º dia de doença. Então, se você perder aqueles primeiros 5 dias de doença para colher o PCR, você não faz diagnóstico de Zika. Isso é o que acontece hoje. Né? A gente tem armamento diagnóstico para fazer diagnóstico dessa maneira. Esse kit, pelo que eu li, ele vai estar disponível no 1º semestre ainda no Brasil, a nível de laboratórios centrais. Tem que ver como é que isso vai evoluir, porque isso é pesquisa, ainda está se implantando. Tá certo. A gente vai ter que fazer mais um breve intervalo aqui no Roda de Entrevista. Daqui a pouquinho a gente está de volta para o nosso último bloco, hoje conversando aqui com a doutora Letícia Aires, médica infectologista e diretora do HDT. Estamos de volta já já.